Olá, espero que estejam todos bem e vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre plano inclinado. Ignorem o dedo que eu me cortei, então só um esparadrapo aí para não pingar sangue aqui em cima. E aqui é um exercício que a gente vai fazer depois, mas vamos focar aqui primeiro. O que é o plano inclinado? Basicamente, o estudo do plano inclinado é o estudo das forças que agem sobre um corpo quando ele se encontra sobre uma superfície que não está rente à horizontal, né? Uma superfície que tem um ângulo com relação à Terra, digamos assim. Lembrando que a Terra é redonda, mas para uma situação muito pequena, que é a situação que a gente vive hoje em dia em relação ao planeta Terra, a gente pode considerar a superfície da Terra plana nesse microespaço aqui. Então, se eu subo desse plano algum ângulo, algumas coisas vão mudar. Antes de falar do plano em si, vamos lembrar como é que acontece quando eu não tenho inclinação. Se eu tiver um bloco parado sobre uma mesa, vai estar agindo sobre ele uma força peso. Que força é essa? Essa aqui é a atração, essa aqui é a força gravitacional que a Terra exerce sobre esse bloco, simplesmente por ele estar ali, existir e estar na superfície da Terra. Essa força peso vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade no local. A gente costuma arredondar o módulo da aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado no planeta Terra. É 9,887 por aí, mas a gente arredonda para facilitar na parte de cálculo, né? Bom, se esse bloco está simplesmente parado ali, não está se movendo para um lado nem para o outro, existe um equilíbrio de forças acontecendo. Se não, como ele está sofrendo peso para baixo, ele tinha que estar acelerando para baixo. Mas quando a gente coloca alguma coisa sobre uma superfície, a gente vê que essa coisa normalmente não acelera. Por quê? Quando a Terra puxa esse bloco para baixo, ele empurra a superfície na qual ele se encontra. E essa superfície empurra o bloco de volta com uma força de mesma intensidade, mas sentido contrário, que é a força normal. Ah, Sora, então normal e peso é ação e reação. Não é, tá? A ação, nesse caso aqui, é a força que o bloco faz em cima da superfície. Que nessa situação é igual a força-peso, mas nem sempre vai ser. A gente já vai ver que nem sempre é. Então, quando o bloco empurra para baixo essa superfície com determinada força, a superfície devolve, entre aspas, a mesma força com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Nem sempre são iguais, não é ação e reação, tá? Mas nesse caso, no plano sem inclinação, que a gente está vendo que esse objeto ou está em repouso ou está em movimento constante, ou seja, não tem aceleração, eu sei que a força resultante é igual a zero. Logo, como só tem essas duas forças agindo, para isso aqui dar zero, para P, peso, mais normal, dá igual a zero, porque essa é a força resultante, é o somatório das duas, peso tem que ser igual a normal negativa. Como assim negativo? Porque está cada um para um lado, né? Então você tem o mesmo módulo, mas sinais opostos. Por isso elas se anulam, nesse caso aqui. Bom, vamos para o plano inclinado. No plano inclinado, o peso continua apontando em direção ao centro da Terra. Não interessa a angulação que eu fizer aqui, o peso vai estar sempre apontando para baixo. Porque é o nosso referencial. A gente está na Terra e a gente está assumindo que o centro da Terra está para baixo. Então o peso vai apontar para o centro da Terra. Muito bem. Mas esse bloco, ele também não está indo diretamente para baixo, reto para baixo. Eu sei que se eu largar um bloco aqui, numa situação, até vou escrever aqui no canto, numa situação sem atrito, que é a situação que a gente vai trabalhar nessa aula, eu sei que esse bloco vai escorregar. Se não tem atrito, nenhum tipo de fricção acontecendo entre o bloco e o plano, ele vai deslizar para baixo. A gente sabe disso no nosso dia a dia. E é bom a gente usar esse nosso conhecimento diário na física, que às vezes ele não nos engana, né? E aqui é o caso. Eu sei que se eu largar um bloco ali, ele vai escorregar para baixo. Para baixo da rampa, né? E não vai descer aqui. Bom, então tem alguma coisa acontecendo que tem a ver com essa superfície aqui,
que não está deixando esse bloco descer para cá, mas sim está fazendo ele descer nessa direção. E a gente vai entender essa coisa com questão a forças. Eu sei que esse bloco, por estar apoiado sobre essa superfície, ele exerce uma força sobre ela, nessa direção aqui. Em consequência disso, essa superfície também aplica uma força no sentido oposto dessa que o bloco aplica sobre a superfície. E essa é a força normal. E essa força normal, ela vai ter sempre essa direção, ela sempre vai ser 90 graus com a horizontal. Antes, ó, também tava. Se tu fizer aqui, ó, tu vai ver que faz 90 graus com a horizontal. E aqui também, ela vai estar na direção dessa setinha que eu já desenhei aqui. Mas eu não vou riscar aqui a força normal ainda para a gente entender o valor dela. Eu falei que ela não é igual ao peso, e de fato ela não é igual ao peso, mas ela é igual a parte do peso. Como assim? Por eu estar aplicando uma força para baixo, ou seja, pela terra tá puxando o bloco para baixo, e ele tá batendo nessa superfície, eu sei que a força que o bloco faz na superfície tem a ver com esse peso aqui. Mas eu sei que ele não vai ser exatamente o valor desse peso, a normal no caso. Eu sei que não vai ser exatamente justamente porque tem esse ângulo. E eu sei também que parte dessa força está fazendo com que o bloco acelere para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai decompor esse vetor peso em duas componentes. Como assim? Como assim decompor? Peguei aqui uma coisinha aqui para demonstrar. Vamos imaginar que tem essa flautinha aqui em cima. Imaginar não, né? Tem uma flauta aqui em cima e eu vou aplicar uma força nesta direção com esse sentido por meio dessas duas cordinhas. E vocês vão ver que a flauta está indo na diagonal, né? Ó, tô aplicando força para cá e ela está indo na diagonal. Eu consigo fazer com que a flauta tenha a mesma aceleração e vá na mesma direção aplicando duas forças que fazem 90 graus uma com a outra. Se eu aplicar simultaneamente essas duas forças, eu consigo o mesmo resultado que eu tinha aplicando uma única força nessa direção. Então eu posso dizer que neste momento eu decompus essa força que eu estou aplicando em uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Então é uma maneira de analisar essa força de uma forma diferente, como se ela fosse o resultado de duas outras forças. E é isso que a gente vai fazer nesse plano inclinado. Eu vou dizer que a Terra puxar o bloco para baixo nessa direção aqui é a mesma coisa que se ela estivesse puxando o bloco com uma força para cá e com outra força para cá. Claro que essas forças não vão ser iguais. Por lógica, a força que eu estou puxando para cá é maior, né? Para ter esse efeito, do que a força que eu estou puxando para cá. Mas então eu vou decompor essa força-peso em duas outras forças que têm uma relação geométrica com esse plano. Por quê? Como eu estou procurando a força de contato, que é a força normal, que o plano faz sobre o bloco, e essa força faz 90 graus com essa superfície, e eu sei que a força resultante sobre esse bloco está paralela à superfície, é mais vantajoso para a gente trabalhar nesse sistema de coordenadas inclinado, onde aqui seria um y e aqui seria um x, então um plano cartesiano inclinado, do que fazer y e x como a gente está acostumado. É como se a gente estivesse trabalhando assim, ó, com um plano cartesiano, só que inclinadinho. E é isso que eu vou fazer. Bom, a decomposição dessa força, ela é bem simples de fazer geometricamente. Como é que eu vou fazer? Para saber a componente da força-peso na direção y, eu vou fazer a projeção desse vetor peso sobre esse eixo y aqui. Como assim projeção? Se eu botar, faz de conta que isso aqui é uma lanterna. Se eu botasse uma lanterna aqui, assim, sobre esse vetor, ele ia fazer uma sombra nesse eixo. O tamanho dessa sombra aqui é a componente y
desse vetor. E essa sombra, ela vai ficar como? Ela vai ficar desse tamanhico aqui, ó. Deixa eu riscar ela. Aqui vai ficar a nossa componente y da força-peso. Na real, ela termina aqui, né, gente? Puxei demais a setinha. Bom, vocês entenderam, né? Ela termina... Aqui é o finzinho dela. E eu vou chamar isso de PY. Tá focando bem a câmera? Tá. Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa para a direção X. Eu vou replicar esse eixo para cá, porque a força tem que surgir da origem do bloco. A gente tem isso como padrão. Então eu vou fazer o eixo X um pouco mais para cima. Não faz diferença, tá? Para isso que aqui a gente está fazendo, não faz diferença nenhuma. Então eu vou fazer de novo a lanterninha aqui e vou projetar esse vetor aqui. E eu vou ter a componente... Errei de novo na hora de desenhar. Enfim, a componente PX. Então, que é um vetor peso na direção X, aqui é o vetor peso na direção Y. De maneira que a ação dessas duas forças ao mesmo tempo tem o mesmo resultado que só essa peso individualmente. Então, no momento que a gente decompõe, a gente pode esquecer esse vetor azul aqui. A gente pode esquecer a força peso, porque ela já está devidamente representada por PX e por PY. Então a gente vai simplesmente ignorar a existência dela aqui. A gente vai trabalhar com as suas componentes. Foi isso que a gente fez. Mas como é que eu sei o valor dessas componentes? É com uma régua? Pode ser, mas não é o jeito que a gente vai fazer. A gente vai saber o valor dessas componentes de acordo com este ângulo aqui. Já vou dar um spoiler para vocês. Spoiler não, né? É informação porque eu não vou deduzir isso, eu só vou mostrar. Que esse ângulo que eu chamei de θ, de inclinação aqui, é o mesmo que este ângulo entre o vetor P e PY. Tá? Por semelhança de triângulos, eu posso afirmar para vocês que este ângulo é o mesmo que esse. Ah, senhor, não sei como é que tu chega nisso. Dá uma procurada no YouTube que tem vídeo fazendo essa dedução. São triângulos semelhantes, né? Não vou me ater a isso. Então, dependendo do ângulo de inclinação que eu tenho aqui, eu vou saber com certeza o valor desses vetores. E a gente descobre isso baseado em trigonometria. E eu vou apresentar para vocês um cara que é o chamado círculo trigonométrico. O que é isso aqui? Simplificando, tá? É um círculo, óbvio, com um sistema de coordenadas cartesianas. Aqui um eixo na vertical e um eixo na horizontal. E o raio desse círculo vale 1. Raio igual a 1. Tá, mas um quê? 1 metro? 1 centímetro? 1 quilômetro? Tanto faz, pode ser 1 newton também. É um valor 1. Isso que a gente precisa saber. Qual é a parte interessante disso? É que eu vou fazer esse raio ser um vetor. Então, esse meu vetor vermelho aqui, ele vale 1. Esse é o valor dele. Se eu pegar uma régua... Bom, perdemos a minha câmera. Tudo bem, vamos focar só aqui. Se eu pegar uma régua e medir este comprimento aqui, vai me dar um valor. Se eu medir este comprimento, vai me dar um valor. Sempre que o ângulo for 30 e esse comprimento for 1, esses valores vão ser os mesmos. Não tem por que ser um valor diferente, se é sempre a mesma coisa. E eu vou contar para vocês que se eu pegar a régua e medir esse valor aqui, ou seja, se eu calcular, medir o valor desta componente desse vetor na vertical, e se esse vetor tiver valor 1 e esse ângulo for 30, sempre esta componente aqui vai ser 0,5. Sempre vai ser 0,5 ou 0,50. Isso é uma propriedade desse ângulo. Por consequência,
esse ladinho aqui, que tem o mesmo tamanho, né? Essas duas medidas são iguais, também vai valer 0,5. E sempre esse vetor de baixo aqui, que é o vetor horizontal, o valor dele sempre vai ser 0,87. É 86,6, mas a gente arredonda para 0,87. Para quem já estudou isso em matemática, a gente vai saber que o valor dessa projeção na vertical recebe um nome. A gente diz que 0,5 é o seno. É o seno do ângulo, propriedade deste ângulo, seno. E que, vou mudar a caneta que essa não ficou boa. E que essa projeção aqui na horizontal deste ângulo se chama cosseno. Certo? Então, sempre que o valor desse vetor for 1, se a gente pensar isso aqui num triângulo retângulo, porque eu sei que este ângulo aqui é 90 graus. Sempre que o valor desta hipotenusa, que não deixa de ser, sempre que o valor da hipotenusa for 1, o valor do cateto oposto vai ser 0,5. E o do cateto adjacente vai ser 0,87. Eu vou ter essa relação para qualquer ângulo dos 360 graus que eu tenho num círculo, tá? E esses valores são todos tabelados, a gente sabe todos eles, que é só medir, né? E eu vou ter a mesma coisa para o de 60. O de 60 é o de 30 trocado. Isso é um jeito de ver, porque se eu deitar assim, ó, eu sei que esse ângulo aqui é 30 graus, tá? E eu vou ter o cosseno de 60, ou seja, a projeção deste vetor na horizontal, quando o vetor vale 1, eu sei que a sua projeção na horizontal vale 0,5. E eu também sei que a projeção dele na vertical vale 0,87. Existe uma tabela de seno, cosseno, tem a tangente também, mas a tangente não nos interessa aqui. Tem secante, cossecante, tem outras propriedades. O que nos interessa é seno e cosseno, e aqui eu botei os 3 ângulos que mais se usa na física, tá? Que é 30, 45 e 60. Seno e cosseno de 30, seno e cosseno de 60, e seno e cosseno de 45 que são iguais. Por quê? Porque o 45 é um risco bem no meio aqui, né? Então, vão ser do mesmo tamanho as projeções, tanto na vertical quanto na horizontal. E uma coisa legal de triângulos é que se eu mudar o tamanho desse vetor, a variação nas projeções vai ser proporcional. Como assim? Bom, se eu tenho aqui esse vetor vermelhinho, fazendo aqui um ângulo de 30 graus, mas o raio dele, ao invés de ser 1 como era antes, vale 2, eu sei que a projeção na vertical dele, que é esse vetor aqui, eu sei que essa projeção tem que ser o dobro dessa. Porque se o vetor é o dobro, a projeção é o dobro. Então, se aqui de 1 virou 2, se esse vetor que era 1 agora vale 2, esse vetor que é a projeção que era 0,5, agora vale 1, que é 2 vezes 0,5. Da mesma maneira que se esse vetor aqui era 0,87 e esse aqui era 1, como esse virou 2, esse aqui de baixo vai ser o dobro. E 2 vezes 0,87 é 1,74, isso? Vamos fazer de conta que sim. 1,74. Confere aí na calculadora se eu estiver fazendo errado, que eu estou meio perdido hoje, tomei vacina, estou com uns efeitos colaterais aí. Então, vai ser o dobro, tá? Ah, e se fosse 3 aqui? Bom, seria o triplo, seria 3 vezes 0,5 e aqui seria 3 vezes 0,87. Ah, se fosse 10 aqui? Bom, aqui seria 10 vezes 0,5 e aqui 10 vezes 0,87. Ou seja, sempre que eu vou fazer, se eu quero saber o valor de uma componente, eu vou pegar o tamanho do vetor e vou multiplicar pelo seno do ângulo para saber a projeção vertical e pelo
cosseno deste ângulo para saber esta projeção horizontal. Ah, mas eu não tenho essa relação do ângulo com horizontal no exercício e ele está no ângulo diferente, não sei o que. Bom, então vamos mudar. Pensa nesse triângulo aqui, tá? Nesse triângulo composto por 3 vetores. Sempre eu vou pegar, para saber o cateto adjacente, lá da trigonometria, para saber o cateto adjacente, eu vou pegar o tamanho do vetor, que é a hipotenusa, e fazer vezes o cosseno desse ângulo. Aí eu vou ter o cateto adjacente. Para ter o cateto oposto, que é esse aqui, que tem este mesmo tamanho, então se eu descubro isso, eu sei quanto vale isso, eu vou pegar o tamanho do vetor, que é o módulo dele, e vou multiplicar pelo seno do ângulo, que nesse caso é 30 graus, e eu vou achar esse vetor. Então é sempre isso. Vamos dizer que esse vetor vermelho aqui, o nome dele é A, e que esse pequenininho aqui é B minúsculo, e esse outro é C minúsculo, tá? Vamos dizer que é isso daqui. Eu posso afirmar que sempre o valor de B minúsculo vai ser igual ao valor do vetorzão A vezes, se eu estou pegando esse daqui é seno, né? Vezes o seno do ângulo que eu tiver ali, que eu vou chamar genericamente de ângulo θ. E sempre que eu quiser saber o valor do vetor C, eu vou fazer o vetor A, opa, aqui tinha que ser vermelho, o vetorzão A vezes o cosseno de θ. Ah, nem falei, né? Seno e cosseno a gente abrevia para sen e cos. Muito bem. Voltando agora então para o nosso plano inclinado. O que eu aprendi? Bom, tá aqui o ângulo, né? Se eu virar, talvez eu entenda melhor. Que aqui está a hipotenusa, aqui está o cateto adjacente e aqui está o cateto oposto. Então, para eu saber o valor de PY, que é o cateto adjacente, para saber então o valor de PY, eu vou ter que fazer o valor de P, que é o vetor, o vetorzão, vezes o cosseno do ângulo θ. Da mesma forma, como é que eu calculo o Px, que é o vetor peso na direção x? O Px é o cateto oposto ao ângulo, certo? É essa projeção aqui, então ele está relacionado ao seno. Então, para saber o valor de Px, eu vou fazer peso vezes o seno de θ. Tá, voltando para o nosso diagrama. Voltando para aquela questão de eu sei o que acontece na vida real. Eu sei que na vida real esse bloco aqui desliza para cá e que ele não vai sair atravessando a rampa nessa direção aqui. Então eu sei que por esse bloco tá aplicando uma força nesse plano para cá, o plano aplica uma força para lá. E pasmem vocês, esta força normal vai ser igual a PY. Porque, neste caso, a força que o bloco faz sobre esse plano é igual a PY. Logo, o meu vetor força normal ele vai ter o mesmo tamanho que tem o vetor PY. Vamos escolher uma cor para fazer esse vetor. Deixa eu ver. Vou fazer de verde. Não, mas tá, pode ser esse verde aqui. Então, o vetor... Fiz mais ou menos o mesmo tamanho, para ser igual, tá? Faz de conta que é idêntico. Este aqui é o vetor que representa a força normal. E a força normal... Deixa eu tentar aproximar a lâmpada aqui. Tá.
a força normal ela é igual a PY, mas com sentido contrário, né? Então eu posso dizer que a normal, força normal, ela é igual a PY negativo, que é com sinal trocado. De tal forma que PY mais normal, o somatório dessas duas forças aqui é igual a zero. Que outra dedução a gente tira disso? Bom, se a força, somando todas as forças na direção y, o resultado dá zero, eu posso dizer que a força resultante em y, a força resultante na direção y, dá zero. Tá, e olhando para a direção x, eu só tenho px agindo. Então, essa força anulou. Ó, o vetor azul a gente transformou nos dois vermelhinhos, então a gente nem olha para ele. Essas duas forças se igualam, então elas se cancelam. Logo, como se eu tivesse apagado elas do mapa. Então só sobrou px. Então eu sei que a força resultante do sistema é a força que tem, a única força que tem na direção x. E eu posso dizer que a força resultante, neste caso de um plano inclinado sem atrito, daí é sempre, tá? Sempre que eu tiver só um bloquinho ali em cima, sem nenhuma outra força agindo além da peso, e aí não tiver atrito, a força resultante vai ser igual a Py. Certo? Então tá, eu vou primeiro fazer um exemplo em cima disso aqui, que é usando esse esqueminha que eu tenho aqui, né? Já usando esse diagrama de forças que a gente fez juntos aqui, e depois eu vou fazer essa questão. Deixa eu só reiniciar a gravação aqui. Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? Eu sei que esse ângulo aqui é 30 graus, eu estou dando essa informação para vocês, para a gente fazer a questão. Eu estou dando a informação que o teto é 30 graus, e que a massa deste bloquinho aqui é de 50 kg. E eu quero saber o quanto vale a força normal, o quanto vale a força Px, quero saber qual é a força resultante e qual é a aceleração do sistema. Então vamos lá. Quanto é que vale a força normal, quanto é que vale Px, quanto é que vale Py? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir essas duas componentes. Py é P vezes o cosseno do ângulo de inclinação, vezes o cosseno desse ângulo aqui, né? Peso vezes este ângulo, vezes o cosseno deste ângulo. Que no caso é o mesmo que esse. Como eu já falei para vocês, são triângulos semelhantes. Sempre este ângulo é igual a este ângulo aqui. Sempre, tá? Não se preocupem com relação a isso. Então, eu vou ter que fazer peso vezes o cosseno do ângulo de 30 graus para saber esse valor. Estou repetindo bastante para ficar bem claro isso daqui. Ah, qual é o peso? É 50 quilos? Não, né? Pelo amor de Deus. Peso é massa vezes gravidade. Massa, 50 quilogramas. Quanto é que vale a gravidade? A gente já chegou aqui no nosso combinado de que ela vai valer 10 metros por segundo ao quadrado para o planeta Terra, né? Aproximadamente. Então, o peso, neste exemplo aqui, é 500 newtons. Essa é a força-peso. Então, para eu saber o valor de Py, eu vou fazer 500 vezes o cosseno de 30 graus. Não vai dar muito espaço aqui, né? Vou ter que me atravessar no outro exercício, mas não tem problema. 500 vezes o cosseno de 30 vai me dar Py. Cosseno de 30, a gente tem na tabelinha 0,87. Então é 500 vezes 0,87. Então, Py vai ser igual ao resultado desta continha aqui.
Ah, quanto é que vale? Eu vou ter que fazer aqui, que eu não sei de cabeça. Espera aí. 435, óbvio que é 435. É isso? Deixa eu olhar a calculadora de novo. Isso, 435 newtons. Certo? Então, se eu sei que PY é 435 newtons, eu posso afirmar categoricamente que a força normal tem o mesmo valor. Porque elas precisam se anular aqui, né? Tem que funcionar desse jeito. E quanto é que dá a Px, então? Vamos puxar daqui, ó. Px vai ser peso vezes o seno de θ. Peso é 500 vezes o seno do ângulo, que é 30 graus o seno. Isso vai ser 500 vezes 0,5. Essa eu sei fazer, tá? Então, Px vai ser igual a 250 newtons. Então, aqui a gente tem Px igual a 250 newtons. Eu sei, então, que a força resultante... Ah, eu botei que a força resultante é Py. Esquece isso aqui. A força resultante é Px. Olha aí eu fazendo cagada. Desculpa. É Px a força resultante. Nossa, perdão. Então, a força resultante é 250 newtons. E eu sei lá das leis de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, 250 vai ser igual a massa, que é 50 vezes a aceleração. Então, a aceleração, passa o 50 dividindo, é 250 dividido por 50, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que esse bloco está descendo essa ladeira, acelerando. E acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, esse aqui é o básico. Olha o tamanho do básico, né? Mas esse é o básico para a gente entender plano inclinado. A partir daí, o professor de vocês pode ser um cara muito legal e fazer muitos exercícios com muitas variações disso, né? Afinal, na física, nós somos sempre muito legais. Então, eu montei aqui um exercíciozinho para a gente brincar um pouco. Olha só que divertido. Peguei um plano inclinado e coloquei um ângulo de 60 graus neste plano inclinado para sair um pouco do 30. Só que agora, tá, isso aqui continua sem atrito, Só que agora, para deixar as coisas mais interessantes, deixa eu ajeitar essa luz aqui. Para deixar as coisas mais interessantes, eu apliquei uma força. É como se eu tivesse com o meu dedinho aqui, ó, empurrando esse bloco contra essa rampa, nessa direção aqui, com uma força de 10 newtons. Então, além da força peso e da força normal, tem mais essa maldita força aqui que está empurrando o bloco para lá. O que eu quero saber? Eu quero saber a força resultante de aceleração. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar uma forcinha que a gente sabe que está agindo aqui, que é a força peso. Aqui, a gente perde um pouco da proporção quando está resolvendo o exercício. Por quê? Teoricamente, o tamanho de um vetor, ele representa o módulo do vetor. Então, se eu medisse esse vetor aqui e desse 10 milímetros, por exemplo, para 10 newtons, todo vetor que eu desenhar nesse diagrama, eu vou ter 1 newton para cada milímetro. Então, sei lá, se isso aqui eu desenhei com 12 milímetros, ele teria que ter 12 newtons, né? Só que, vejam só, essa massa aqui é 10 quilos. O vetor peso, então, sendo peso igual a massa vezes a gravidade, esse vetor vai ser 10 vezes 10. O peso
disso aqui é 100 newtons, tá? Então eu teria que fazer um vetorzão aqui, ó. Bom, não coube na folha, fiz uma nova. Então tá aqui a força-peso de 100 newtons, como a gente calculou, pois a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E tá aqui a força de 10 newtons que eu estou aplicando. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor a força-peso nas componentes y e componente x. Como é que eu faço? Eu pego uma reguinha, venho aqui na pontinha do peso e traço uma linha paralela ao plano para saber a projeção na direção y. Aqui, o vetor py, né? Aqui. E vou fazer a projeção na direção x. Só vou refazer esse pontilhadinho aqui de novo, como eu fiz na outra questão, para a gente ter os vetores saindo tudo no mesmo lugar. Tá aqui o eixo x, tá? Mesma coisa. Então eu faço aqui a projeção em x. Pá. E tá aqui o vetor. Eu vou fazer ele de outra cor, eu vou fazer ele rosa, pra gente ter bem separadinho aqui. Bom, na câmera ficou igual ao vermelho, né? Então faz de conta que é vermelho. Aqui eu tenho, então, px, esse vetor rosa-vermelho aqui, e aqui o vetor roxo, py. Então, ó, força-peso, esse vetor azul aqui, eu deleto ele do meu cérebro por enquanto. Por quê? Porque eu já transformei ele em px e em py. Ele está aqui já. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu tenho mais um vetor na jogada. Eu tenho o vetor f. E esse vetor f também vai ter uma projeção tanto em x quanto em y. Então vamos desenhar ele aqui. Vou projetar ele em x. Ele vai ficar em cima do py, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um pouquinho pro lado. Não, vou desenhar ele em cima. Vocês vão entender. Ó, então, começando aqui e vindo para cá, eu tenho f y. Da mesma maneira aqui, projetando para cá, eu tenho o vetor fx. Então, agora, eu deleto do meu cérebro o vetor peso e o vetor f. E eu vou pensar apenas em px e py, fx e fy. Certo? São esses os vetores que a gente vai utilizar. O que eu sei? Eu sei que a força resultante em x, a força resultante no eixo x, vai ser a soma desses dois vetores, que vai acabar por ser uma subtração, né? Mas eu vou chamar de soma, porque é uma soma vetorial. Vai ser fx mais px. Vai ser fx mais px. Muito bem. Depois eu olho para a direção y. Porque eu menti, não são só essas quatro forças, tem a força normal também, mas a gente fala dela depois. Agora eu vou calcular cada um desses. Como que eu vou fazer? Bom, eu sei que aqui é 60 graus, né? Esqueci de copiar da outra folha. Aqui é 60 graus. Se esse ângulo aqui é 60 graus, este ângulo aqui tem que ser 60 graus também. Certo? Se esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui é 30 graus.
E se esse ângulo aqui é 30 graus, este ângulo aqui é 60 graus. Senhor, me perdi nesses ângulos. Bom, aí eu te aconselho uma aula de triângulos de matemática para tu entender melhor essa parte. Que se eu explicar isso, essa aula, ao invés de ter 1 hora de duração, que é o que parece que vai ter, ela vai ter 2. Então, tu simplesmente aceita que são triângulos semelhantes e que esses aqui são os ângulos. Então, vamos lá. A gente vai tentar deixar isso da maneira mais simples possível. Como é que eu vou calcular, então, PX? Que é esse cateto aqui, é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. PX vai ser igual a peso, força-peso, vezes quem? Vezes o seno, do ângulo que é 60 graus. Certo? Então, PX vai ser igual a peso, que vale 100. Por quê? 10 vezes 10, lembra? Vezes o seno de 60. O seno de 60, a gente já viu que ele vale 0,87. PX, então, vai ser igual a 100 vezes 0,87. Essa eu sei fazer. 87 newtons. Muito bem. Agora a gente vai calcular Fx. Como é que eu vou calcular Fx? Bom, aqui está F, né? Aqui eu tenho o ângulo de 60 graus. Mas eu também tenho F aqui e tenho um ângulo de 30 graus aqui. Tanto faz, eu posso escolher com qual dos dois eu vou utilizar. Por quê? Eu sei que o seno de um é igual ao cosseno do outro, então dá no mesmo, né? Para a gente continuar trabalhando com a ideia de horizontal ser seno aqui, eu vou pegar o ângulo de 30 graus, porque esse comprimento aqui, que é o cateto oposto, é o valor de Fx. Então, eu vou dizer que Fx vai ser igual a F, que é o vetorzão, que é a hipotenusa, que vai ser igual a F vezes o seno deste ângulo aqui, certo? Deste ângulo aqui, que é 30 graus. E eu vou ver, então, que Fx vai ser igual a F, que vale 10 newtons, vezes o seno de 30 graus, que é 0,5. Então, Fx vale 10 vezes 0,5, que é 5 newtons. Só que, olha só, eu tenho Fx para um lado e Px para o outro lado. Esse 87 e esse 5, esses valores, eles são módulos, né? Eles não são valores levando em consideração o sentido. É o módulo dos vetores, isso. Como esse bloquinho está descendo para cá, vamos dizer que o sentido positivo desse eixo é para cá. Ah, senhor, mas eu quero fazer para cima. Tudo bem, tanto faz. Tu vai ver que não vai fazer diferença. Só que um vai dar resultado positivo e outro negativo. Não faz diferença na prática, tá? Então, eu vou colocar como aqui sendo positivo e aqui negativo. Logo, o valor de Fx, ao invés de ser 5, eu vou dizer que o vetor Fx é menos 5. Porque ele está se opondo e tem que ter o sinal oposto de Px. Então, voltando aqui para a equação da força resultante em x, a força resultante em x é Fx, que vale menos 5, mais Px. Px vale quanto? 87 newtons. Então, a força resultante na direção x
que é a orientação dessa rampa, vai ser 87 menos 5. Isso vai dar 82 newtons para baixo. Né? Então, esse bloco está sofrendo uma força de 82 newtons para cá. A outra pergunta que eu fiz é qual seria a aceleração desse bloco. Bom, eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E eu sei que a força resultante desse sistema é a força resultante no eixo X. Por quê? Porque eu sei da minha experiência de vida que esse bloco não está pulando para cima nem atravessando a rampa para baixo. Ele está descendo para cá. Então a força resultante dele está na direção X. Logo, ela é a força resultante X, que é 82 newtons. Então, 82 vai ser igual a massa, que é 10, vezes a aceleração. Então, 82 dividido por 10 é igual a aceleração. A aceleração é igual a 8,2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então a gente achou a aceleração. A gente já tinha achado a força resultante. E agora eu quero saber quanto é que vale a força normal. Porque esse bloco aqui está apoiado em algum lugar. Por consequência, tem uma força normal. Eu sei que essa rampa está aplicando uma força nesse bloco na direção Y. E eu sei que esse bloco não está acelerando para cima nem para baixo. Logo, se eu somar PY e FY que estão empurrando essa rampa para cá, o somatório de PY e FY tem que ser igual a normal. Então a normal é justamente isso. É uma reação a essas duas forças que estão sendo aplicadas ali. A força resultante em Y vai ser igual à força normal. A força resultante em Y não, né? Desculpa, gente. A força resultante para cá. Então, o somatório, o resultante da soma de PY e FY nessa direção tem que ser igual a normal nessa direção. Porque a força resultante em Y, pensando no eixo Y inteiro, ela tem que ser igual a zero. Por quê? Porque esse bloco não está acelerando nessa direção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever exatamente o que eu acabei de falar. A força resultante em Y, ela tem que dar zero. Eu fiz uma análise física e cheguei nesta conclusão. Quanto é que vale a força resultante em Y? A força resultante em Y é zero, e esse zero é resultado do quê? É resultado do somatório de Fy com o vetor Py Fy com Py com a força normal. Que ela tá ali, eu só não desenhei ela ainda. Se eu somar tudo isso aqui, dá zero. Porque ele não está acelerando nessa direção. Então, isso aqui somado tem que dar igual a zero. Beleza, então vamos descobrir quanto é Fy e Py, porque no momento que eu descobri isso, eu sei o quanto vale a força normal, por consequência. Vou resolver aqui em cima, tá? Vamos lá. Quanto é que vale Fy? Vamos começar com Fy. Vamos olhar aqui para o nosso diagrama. Vejam que Fy é o cateto adjacente, considerando o ângulo de 30 graus. Está aqui Fy. Então, ele é essa projeção, botando nessa direção, essa projeção em Y, que é a projeção horizontal deste triângulo. O cateto adjacente dele é Fy. Então, como a gente já viu, Fy vai ter que ser igual a força F vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Fy, então, vai ser igual a força F. Tem que fazer em vermelho, né, para manter as cores. Didática. Que é 10. Vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é 0,87, como a gente já viu.
Peguei uns números fácil para nós. Fy, então, é 10 vezes 0,87 e isso dá 8,7 newtons. Este é o valor de Fy. E quanto é que vai ser o valor de Py? Py, deixa eu pegar aqui. Py tem que ser igual a quê? Tá aqui Py, ó, tá aqui o ângulo de 60 graus e aqui tá Py, ó, tá em cima de Fy, né? Bom, Py é o cateto adjacente deste triângulo aqui, cuja hipotenusa é o peso. Então, se essa projeção do cateto adjacente neste eixo aqui, eu vou trabalhar com o cosseno. Então, Py vai ser igual a peso vezes o cosseno de 60, que é o ângulo que temos ali. Py, então, vai ser igual a peso, que é 100, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 vale 0,5. Py igual a 50 newtons. Então, achei Fy e agora achei Py. Então, a gente vai resolver isso aqui. Força resultante em Y é 0. Então, 0 vai ser igual. Agora, vamos lá. Eu vou chamar de positivo essa direção aqui, para cima. Vou dizer que para cá é positivo e para cá é negativo, tá? Então, tanto Fy quanto Py são negativos. Ah, senhor, por que mudou? Porque agora eu decidi que para cá é negativo. É só isso. O sinal desse valor aqui só me diz o sentido, se é para o sentido positivo ou sentido negativo. Então, por consequência, a normal vai dar positivo. Então, vamos lá. 0, que é a força resultante Y, vai ser igual a Fy, que é menos 8,7, mais Py, que é menos 50, né? Mais normal, que eu não sei o quanto vale ainda. Então, 0 vai ser igual. Menos 8,7 mais menos 50 vai dar menos 58,7. Essa eu sei, pode conferir na calculadora. Mais normal. Então, isso tem que dar 0. Se eu passar esse cara somando para cá, ou melhor, que número somado a negativo 58,7 resulta em 0? 58,7. 58,7 somado ao seu negativo, né, menos 58,7, tem que dar 0. Ou então, vou passar o menos 58 para o outro lado somando. Mesma coisa. A gente vai ter como resultado que 58,7 é o valor da nossa força normal. Então, a força normal, que está aqui, ela vale, que normal, ela vale 58,7 newtons. Que é o somatório dos módulos de Py e Fy, que é quem está pressionando o bloco sobre o plano inclinado. Então tá. Acho que agora chega. Essa então foi a aula de hoje. Não estou com a minha câmera para mostrar minha cara, mas estou aqui, estou feliz. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se for meu aluno neste momento, pode me mandar um e-mail, botar no fórum de dúvidas do Moodle, faça como quiser, como for melhor. Um abraço e até a próxima aula.